Vocês vão escutar. Senhor, no teu nome, nós estendemos as nossas mãos, Senhor, para o nosso pastor. É pastor de ovelha, mas também é ovelha. Cuida de gente, mas também é gente. Nesse momento eu te peço, Espírito Santo, que não só fortaleça, Senhor, o homem interior, o espiritual, mas que, Senhor, no nome de Jesus, torne o físico como uma fortaleza, como uma rocha inabalável. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, continua a operar no intelecto, na saúde, por tua graça, por tua infinita misericórdia. Que esse canal, Senhor, transborde abundantemente. Que ele faça de maneira maravilhosa. Que antes da fundação do mundo o Senhor chamou ele para fazer. Tinha um rebanho, mas confiou nos ombros dele um alimento. Isso o consagra, Senhor, como ministro. Alimentar o teu povo, Senhor. Traga isso sempre à memória deste grande homem. Rico privilégio de alimentar um povo que é teu, Senhor. Usa ele, Senhor. Que o alimento, Senhor, venha nutrir a tua igreja e tirar os que estão na morte e trazer para a vida, Senhor. Ser conosco, ser com teu filho, Senhor, e abençoe, para a glória do teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de abrir nossas Bíblias aqui, 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 6, vamos estar lendo. Essa semana, se você lembrar, orem pela irmã Lilian, minha cunhada. Ela bateu com a cabeça e ela tirou um tumor há pouco tempo. Ela removeu e é justamente o lugar que ela não pode bater com a cabeça, mas está bem. Eu creio, né? Está orando aí. Lembrando dela, ore. E, se possível, manda um recado. Pergunta como está. Tá bom? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. E como é de costume, se você for achando e puder colocar de pé. Tá bom? O telefone tocando. Despertador, que não. Diga que não está. Isso. Amém ou misericórdia? Amém. Acompanhe essa leitura. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida está próximo, combati o bom combate e acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. E foi para a Tessalônica, Crescente, para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troas, na casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me, fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão. E o Senhor me livrará de toda a má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Coloque a sua Bíblia sobre o banco. Você tem liberdade para glorificar, para exaltar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Por isso sentado. Senta glorificando ao Senhor, exaltando ao Senhor. O tema da mensagem desta noite
Vou pedir um pouco da sua atenção. Espiritualidade em tempos de crise. Olha para alguém e fala assim, é necessário ser espiritual, mesmo nas crises. Irmãos, é fato que as adversidades vão demonstrar o que nós somos. É fato que os momentos difíceis vão acabar demonstrando o que nós temos dentro daquele momento. Nem sempre somos dessa maneira, mas as lutas às vezes nos fazem, nos moldam também, em algumas maneiras. É justamente nas adversidades, justamente nas dificuldades, nas guerras, nas lutas, nós vamos demonstrar quem nós somos de fato. E o quanto nós cremos de fato. Mas não é possível ser espiritual em tempos de crise? Precisamos ser. Vamos ver aqui com Paulo, e vamos ter que entender o cenário ao qual ele está vivendo. E a carga emocional que estava sobre aquele apóstolo não era pouca. Nós vamos ver aqui na palavra, nós lemos, mas de repente você lê, mas não se atenta àquilo que estamos lendo. Vamos tentar trazer um pouco disso, não tem como continuar essa mensagem sem entendermos a carga emocional e o que Paulo estava vivendo. Meus irmãos, é necessário entender que nós não somos a última Coca-Cola do deserto. Que estamos nesse mundo para a glória de Deus, para sermos moldados e lapidados. Sabe que nada acontece na nossa vida por acaso. Primeiro, para acontecer, existe um Deus sobre nossas vidas. E se Ele permitiu acontecer, não é por acaso. Deus tem os seus projetos. Nós precisamos entender isso. Às vezes nós não queremos viver algumas coisas. Às vezes nós nos perguntamos por que eu estou passando por isso. Por que logo eu estou vivendo isso? Estamos nesse mundo de passagem. E lapidados. Estamos sendo moldados pelo Espírito Santo de Deus. Pela sua palavra e pela sua vontade. Principalmente aqueles que entregaram a vida para Deus. Se você entregou a sua vida para Deus, é necessário confiar que Ele está no controle do barco. Que Ele está no controle da situação. Ele não sai do seu trono. Sabe, o negócio está pegando tudo aqui no Brasil. Mas Ele é inabalável naquilo que Ele faz. Ele tem todo o controle e domínio sobre suas mãos. Ele é soberano em cada dia da nossa vida. Nós é que nos desesperamos. Nós estamos nesse mundo para sermos moldados, lapidados. Somos agentes do céu nesse mundo. Agentes do reino de Deus. Esse mundo não é nem o nosso lugar e nem a nossa casa. Somos peregrinos nesse lugar. Em breve estaremos com o nosso Senhor. Em breve. Mas quando falamos de cenário de Paulo, é necessário entender o que ele estava vivendo. Ele está proferindo as suas últimas palavras. O apóstolo está perto da sua morte, está passando por uma forte carga emocional. Nós somos humanos, então as lutas vêm e não pense que não sentimos na pele. Até aquele que vai se demonstrar ter uma grande fé. Sabe, o pastor está com uma palavra aí chamada fé não fingida. Interessante esse tema. Até aqueles que vão demonstrar fé, tem situações que nós nunca passamos. Tem lutas que nós nunca experimentamos na nossa vida. Ele está passando, ele está com uma forte carga emocional, está envolvendo o apóstolo. Sabe, a sua primeira prisão, quem estava por trás ali em Roma, eram os próprios judeus. Ele é preso, mas ele é preso como apóstolo e pregador de uma casa alugada. É como se fosse uma prisão domiciliar. A sua primeira prisão aconteceu dessa maneira. Não era como marginal. Ele tinha o direito de ir, ele tinha o direito de vir. Mas nessa segunda prisão em Roma, que está por trás da prisão dele, é a máquina chamada Império Romano. Agora, quem está por trás disso é o próprio Império Romano. Se na primeira prisão ele tinha a condição de ir e vir, nessa segunda prisão ele não tinha. Paulo foi sentenciado nessa segunda prisão. Foi levado para a masmorra Marmetina, um buraco insalubre, um buraco escuro. Quem entrava nessa masmorra ou saía leproso ou só saía para a execução, ou leproso e para a execução. Esse era o cenário de Paulo, é o que Paulo estava vivendo naquele lugar. E esse era o estado emocional. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, vai dizer assim: pelo que sofro trabalhos e até de prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não será presa. Sabe, ele está preso fisicamente, ele está doente, ele está velho,
Ele foi abandonado. O que é isso, pastor? Vamos ver aqui, lemos o texto. Vamos trabalhar aqui o texto devagar. Ele foi abandonado, velho, um apóstolo cheio de marcas, cicatrizes, mas ele vai dizer que o evangelho não ficará preso. Independente da situação dele, nada pode prender aquilo que Deus fez. O evangelho era como um leão. O leão tu não precisa defender, não, só tem que soltar ele que ele resolve. Só solta ele, que o resto ele faz. Assim é o evangelho. Ele vai falar mais, o evangelho não vai ficar preso. Sabe, eles estão tentando distorcer a imagem de Paulo. Sabe, quem já foi aqui difamado sabe como isso dói. O que é isso, pastor? O que Roma vai fazer, irmãos? Dos 14 distritos de Roma, no ano de, se eu não me engano, 64, se eu não me engano, se tiver historiador aqui depois me ajuda, me corrige, houve um grande incêndio de Roma. O livro de história vai falar sobre isso. Dos 14 distritos, 10 distritos foram incendiados. Nero, com a sua roupa de ator, do seu palácio, observa aquilo acontecer. Há quem diga, e acho que a maioria dos historiadores concordam, que o próprio Nero colocou fogo em Roma. E os 4 distritos que não pegaram fogo eram os distritos que mais tinham cristãos. Então Nero ele vai aproveitar isso e vai botar culpa em quem? Quem era líder? De quem se cogitava ser um dos grandes líderes dos cristãos que estava ali? Paulo. Paulo é preso como incendiário. Dessa vez Paulo é preso como marginal. Dessa vez Paulo é preso para ser sentenciado. Na sua primeira prisão ele ora por liberdade, agora ele nem ora. Então que ele vai começar falando, eu sei que estou sendo entregue, já estava sentenciado. Ele sabia que dali ele não sairia mais com vida. Sabe, existe um reflexo da desconstrução da reputação do profeta. Está no capítulo 1:15. Bem sabeis isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram todos. Sabe as igrejas que ele abriu? Sabe os ministérios que surgiram do ministério de Paulo? Ninguém foi assistir ele. Ninguém foi até ele, não é porque não sabia a hora da sessão pública. Não, é medo. Todos abandonaram o profeta. Todos se afastaram dele para não sofrer as mesmas consequências. Paulo agora está com fama de incendiário. Tentaram deturpar a imagem de Paulo, sabe, de pregador, daquele que até o lenço dele curava, daquele que as pessoas chegavam até ele e ele não podia ir, tiravam o que estava no seu corpo e davam, isso era levado e as pessoas eram curadas. Daquele que até o suor, até a sombra, Deus usava Paulo de uma maneira assombrosa. Agora ele está preso e ninguém vai ter com ele. As igrejas que foram abertas não estão com ele. Sabe, os membros não vão ter com ele. A liderança abandona Paulo. Paulo está sozinho. E talvez o maior golpe na vida desse profeta, se de seu filho na fé tem vergonha dele. Ele vai falar para Timóteo, todos me abandonaram. Mas não se envergonhe do evangelho nem de mim. Talvez essa seja a maior dor. Aquele que ele mais olhou, aquele que ele cuidou, também não estava. Ninguém. Seus irmãos, na fé, o abandonaram. Capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer assim: portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, e nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele está falando com Timóteo. Timóteo não tem vergonha de mim. Ele está falando, olha, meu filho na fé, não tem vergonha de mim. Agora, o homem que as pessoas entendiam que era de Deus, agora é incendiário, por conta de Roma. No direito romano, dos direitos que mais se falam até hoje, já direito, mesmo sendo incendiário, a sua defesa. Ninguém aparece. Ninguém. Capítulo 4, 16, ele vai dizer assim, na minha primeira defesa, ninguém foi a minha defesa. Me desampararam. Ninguém que ele está dizendo aqui é que as pessoas simplesmente não apareceram. Mas ele vai falar que Deus fortaleceu. Em meio àquelas guerras, em meio às dificuldades, Paulo lhe acusa o golpe. Paulo lhe sente. Não sei aqui, alguém aqui que acha que a nossa caminhada não vai haver momento de solidão,
Está muito enganado. Não vai haver um momento em que você vai ser abandonado por todos. Você está muito enganado. Pastor, isso é coisa que não pode acontecer, mas olha para a Bíblia e você vai ver que acontece. A Bíblia não está preocupada em exaltar o homem, pelo contrário. A exaltação da palavra é sobre o nosso Deus, mas mostra os erros do homem e mostra Deus agindo em meio às nossas dificuldades. Paulo está sozinho. Se alguém aqui se sentiu sozinho alguma vez, Paulo está bem pior do que isso. E agora, o que um apóstolo abandonado, doente, solitário, tem para passar para IVEC? Que dia é hoje? Nesse domingo, dia 24 de agosto. E será que a gente tem a que princípio esse apóstolo doente, abandonado, cheio de cicatrizes e pronto para ser executado, tem para me ensinar e para te ensinar? Será que ele tem a dizer? Será que a palavra tem a nos ensinar nesta noite sobre aquilo que lemos, sobre essa questão aqui da saúde, da forma como ele estava, sobre a carga emocional? E aqui no nosso meio existe muita carga emocional, existe muita luta, existe muitas guerras individuais aqui nessa noite. Mas o que será que alguém tão fragilizado a ponto, olha o cenário de Paulo, será que ele tem para nos passar? Em meu cenário de crise, eu vejo Paulo muito espiritual. Em meu cenário de dificuldade, eu vejo Paulo muito inteiro. Sabe, eu não olho para Paulo e vejo um Salomão. Ou melhor, um Salomão. Alguém que, um homem sábio, um homem que escreveu provérbios. Sabe, eu vejo Salomão, eu penso no Salomão no final da sua carreira. Ele sentado dizendo vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Arrependido de muitas decisões que ele tomou. Eu vejo Salomão falando, olha, no fim de tudo é temer a Deus. Eu sou o mandamento, esse é o dever de todo homem. Mas eu vejo Paulo na masmorra, eu vejo Paulo num lugar insalubre, eu vejo Paulo condenado à morte, eu vejo Paulo pronto para perder a sua cabeça, mas eu vejo Paulo falando, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a minha fé. Sabe, eu vejo Paulo emocionalmente abalado, ele vai falar, tudo me abandonaram, ninguém veio na minha defesa. As igrejas que ele abriu abandonaram ele. As ramificações que saíram do ministério dele, ninguém foi lá a favor dele. Está sozinho. Está só. Está no lugar mais escuro que alguém poderia estar. Pronto para execução. Sabe que quando Roma pega fogo, faltou madeira para fazer cruz. Os cristãos eram crucificados às dúzias pelo Império Romano. Quem não foi crucificado jogaram, sabe o que? Jogavam piche e clareavam as ruas de Roma. Tocha humana, botavam fogo, mas não negaram a fé. A gente acha que a nossa tristeza e a nossa guerra é única. E a gente sofre mais que todo mundo, irmão. Para chegar aqui na nossa geração, para chegar nessa fé, quantos morreram e não negaram a fé? Olha para alguém e fala assim, não negue a fé, você também. Sabe, estamos na luta, tem guerra, tem dificuldade, tem frieza, tem. Mas fica firme. Para a glória do Senhor. Sabe o primeiro princípio que eu vejo desse velho apóstolo? Primeiro princípio. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Pastor, qual é o primeiro princípio? Quando a crise chegar, tenha humildade para pedir ajuda. Sabe, tem gente que está na crise, está morrendo, mas não se levanta para pedir ajuda. Só em Deus. Sabe, gente precisa de Deus. A gente precisa de gente. Sabe, a gente precisa de um amigo. Para no momento das guerras, alguém que você possa confiar. Que possa dobrar na sua cabeça e chorar as suas mágoas. Ninguém aqui é autossuficiente. Ninguém é. Principalmente dentro do ministério. Pastor tem muitos amigos e pastor tem muitos colegas e muitas alianças, mas amigos não. Amigos são poucos. Para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, de ministério, são pouquíssimos amigos. Quase nenhum. Pastor, o que é amigo? Amigo, irmãos, é aquele que vai te repreender em particular e te defender em público. Isso é amigo. Amigo é aquele que chega quando todo mundo está saindo.
Isso é amigo. Amigo é aquele que vai se aproximar de você não pelo que você tem, mas para prover aquilo que você não tem. Amigo confronta em particular, mas te defende em público. Claro que tem que falar com você, porque é importante falar que amigo vai falar, mas em público não deixa falar mal de você. Amigo é aquele que vai se aproximar de você, você vai conseguir se abrir, e ele não vai querer tomar o teu lugar nem aquilo que você tem. Amigo é aquele que te admira, mas não quer ser você. Sabe quem é ele? Paulo precisava de um amigo. Mesmo sendo o apóstolo Paulo, ele vai dizer: procura vir ter comigo. Traz-me o pergaminho. Se a gente precisa de Deus, irmãos, precisamos de pessoas também. Precisamos de pessoas também. E aqui tem um primeiro princípio: humildade para reconhecer a ajuda. Tem hora que tu tem que gritar, irmão. Sabe, eu não quero me expor, não é bom expor a tua vida para todo mundo. Mas todo mundo, gente, precisa de Deus. Guarda isso. Nós precisamos de alguém também para nos ajudar em meio à nossa caminhada. Amigo é aquele que não quer ganhar vantagem. Sabe, é difícil. É alguém que podemos dizer assim: ó, corre para cá. Preciso de ajuda. Corre para cá, presbítero Léo, estou precisando da tua ajuda. Precisamos de um ombro para chorar. Corre para cá, pastor. Minha casa precisa da tua ajuda. Amigo é isso. Ter humildade em minhas crises para pedir ajuda é ser espiritual. Para falar: não estou aguentando mais, me ajuda. Sabe, o problema não é só você dizer tudo aquilo que eu estou vivendo, me ajuda. É ser espiritual também. Paulo é humilde para pedir ajuda. Primeiro princípio que ele nos ensina nessa noite. Segundo princípio: porque Demas me desamparou amando o presente século. E se foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Quem foi Demas? Demas foi um cooperador da obra com Paulo e com Cristo. Sabe, pelo menos o Novo Testamento vai falar de Demas 3 vezes. Na segunda prisão em Roma, ele é apresentado como desertor. Demas é alguém que vai embora e abandona a fé, abandona o ministério, abandona Paulo. Paulo vai falar simplesmente no relato de Paulo a Timóteo: Demas me abandonou pelo amor do presente século. Ele prefere o amor do mundo, ele não consegue se suportar. Ele vai, segue a vida dele. Pastor, qual é o segundo princípio que Paulo nos ensina aqui? Quando alguém te decepcionar ou te abandonar, não faça registro de mágoas. Guarda isso. Quando alguém te decepcionar ou te abandonar, não faça registro de mágoas. Irmão, dentro do ministério, decepção não é exceção, é regra. Você não tem uma mulher perfeita. Você não tem um esposo perfeito. Você não é perfeito. Você não está numa igreja perfeita. O que não falta aqui é condição de falarmos mal um do outro. Porque aqui ninguém é perfeito. Você não tem um pastor perfeito. Não tem uma palavra perfeita. Sua eloquência não é perfeita. Sua dinâmica de oração não é perfeita. Sua família não é perfeita. Seu filho não é perfeito. E nem a igreja que você está é perfeita. O que não nos falta aqui é oportunidade para falarmos mal um do outro. Sabe, no ministério, na vida com Cristo, na igreja, na vida, decepção não é exceção, é regra. Você vai me decepcionar e eu vou te decepcionar. Pessoas irão nos decepcionar a todo momento. Tu vai esperar coisas de pessoas e elas não vão conseguir te dar. E aquele que você menos espera vai levantar a mão em teu favor. Isso vai acontecer o tempo todo. Mas se você fizer registro de mágoa, isso vai te destruir. Não vai chegar em lugar nenhum. Olha para alguém e fala assim: é necessário perdoar. A questão não é o que fazem conosco, é o que você vai fazer com isso. Isso mostra teu nível de espiritualidade. Isso mostra a tua saúde com Deus como está. Porque vão fazer com você. Pastor, o senhor pode me decepcionar? Eu vou te decepcionar o tempo todo. E acredite, você também vai me decepcionar. Mas o que a gente vai fazer com isso? Paulo só vai falar simples: Demas me abandonou pelo amor do presente século. Bom,
Acabou a conversa. Ah, mas eu fiz tanto por ele. Ah, Dema é um ingrato. Ah, eu me levantei. Sabe, quando o Dema estava doente, eu orei. Quando eu fiquei doente, ele não foi nem me visitar. Mas o que é dele está guardado. Não faz registro de mágoa, não. Sabe, limpa o teu coração e sai de conquista. Aleluia! Faz registro de mágoa no meio da tua caminhada, não. Pastor, mas eu visitei. Mas eu orei, eu fiz campanha pela vida dele. Fulano passou e hoje nem olha para minha cara, nem olha para mim. Eu ajudei desde o início. E hoje eu estou sendo tratado de certa maneira que eu não deveria. Não faça registro de mágoa. Deixa que Deus vai tratar de todas as coisas. Põe Deus na frente desse negócio aí. Fala assim, pastor, qual é o terceiro princípio que Paulo te ensina? Pode falar para ele. Qual é o terceiro princípio? Qual o terceiro princípio? Versículo 11. Só Lucas está comigo. Toma Marcos. João Marcos. E traze-o contigo. Porque me é muito útil para o ministério. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando em determinado momento da sua vida você for rude com alguém, se retrate. Volte atrás. Principalmente quando você tem autoridade para fazer isso. Pastor, não estou entendendo nada. Pediu para Timóteo trazer João Marcos, em determinado momento da sua vida, você foi rude. Sabe, você não foi correto com alguém. E você tem condições de consertar. Conserte. Mas Paulo já está sendo entregue por libação. Paulo vai me ensinar que, independente de ter uma vida toda ou estar no final da vida, se der para consertar, conserte. Se houve algum desequilíbrio com alguém, deixou alguém para trás, tratou como não deveria, faça o possível para consertar essa situação. Volte atrás. Paulo tem humildade. E mais uma vez ele vai demonstrar humildade. E ele lembra de João Marcos. Pastor, quem foi João Marcos na vida de Paulo? Na segunda viagem missionária, Paulo, Barnabé, João Marcos era primo de Barnabé. Para Paulo e Barnabé, na segunda viagem missionária, lá em Atos 13, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge e da Panfilha, mas João Marcos, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Imagine Paulo na sua segunda viagem missionária fazendo a obra. Quem ele chama para fazer a obra? Vamos evangelizar. João Marcos no meio, volta para casa. E aqui alguns historiadores vão ter 3 direções para que João Marcos tenha voltado para casa. A primeira, uma das possibilidades, ele era muito jovem e achou que missões era turismo. Vamos ali embaixo começar uma igreja. Vamos ali embaixo, na rua Jorge Nayar, fazendo implantação de igreja. Alguns vão dizer que ele, por ser muito jovem, ele achou que obra missionária era turismo. E viu que o buraco era mais embaixo. Chegou, ele volta para Jerusalém. Isso aqui é uma linha. Por ser muito jovem, por ver que o negócio não era como ele achou, por ver que o negócio não era como ele pensou, ele volta atrás, ele volta para Jerusalém. A segunda possibilidade. Outra possibilidade, eles começaram a viagem e Barnabé era o líder. No meio da viagem missionária, a liderança muda. Tem gente que só faz obra por quem conhece. Não é isso? Tem gente que só faz obra se for um parentela. Tem gente que tem parente que é até pior de fazer. E vão dizer que ele desiste. Porque agora era Paulo, e Paulo não era Barnabé. Quem estava na frente agora era Paulo. Quem está na frente agora é o diácono Monteiro. Ele não é o diácono Joel. Ele volta para Jerusalém. E a terceira possibilidade também. E alguns vão apontar muito mais para essa terceira possibilidade. A terceira possibilidade é que Paulo vai dizer que pregou na Galácia por causa de uma enfermidade física. Aquele lugar é um lugar de malária. A malária atingia a visão. Alguns vão dizer que Paulo pega a malária.
Paulo perde um pouco da visão. Tanto é verdade que, vou apontar para que os escritos de Paulo, ele vai escrever com letras garrafais. Alguns vão dizer que a igreja na Galácia vão desejar tirar os olhos e darem para Paulo, para que Paulo possa fazer a obra. E alguns vão dizer que justamente por ser um lugar de enfermidade, lugar de malária, vão apontar para os fios na carne de Paulo, Paulo sendo esbofeteado. Mas quem permitiu aquele espinho na carne? Foi o próprio Deus, para que Paulo não se ensoberbecesse. Mas como Deus vai permitir algo, o diabo vai nos bofetear. Me bate toda hora na porta. Você não prega? Como é que outras pessoas se convertem através da palavra que você diz à sua família não? Você não ora? Como pessoas são curadas com o seu suor, com o lenço do seu rosto, e você tem um espinho na carne? Porque esse é o papel dele. Você não ora para pessoas? Você não fala de Deus, mas por que a sua vida não muda? Por que a sua história não vai para frente? Por que você ajuda tanto? Ele vai confeteando. E esse é o papel dele. E alguns vão apontar que essa é a terceira possibilidade, seja a maior possibilidade. Paulo fica enfermo. Se Paulo que está na frente ficar doente, o que não vai acontecer comigo? Se o pastor que está na frente no culto de quarta-feira, batalha espiritual, estava passando mal na quarta, imagine eu. Mete o pé. No meio da lição, João Paulo sai. Atos 15, 36 a 41, fala que depois do concílio, e eu vou conjecturar aqui, eu imagino Paulo e Barnabé conversando que o concílio foi bom. Eles falaram que aqueles que não eram judeus não precisavam mais ser circuncidados, não precisavam estar obedecendo às leis cerimoniais, uma boa teologia. As igrejas foram avisadas. Eu imagino Barnabé: Paulo, vamos fazer a terceira viagem? Vamos visitar os irmãos, as igrejas que nós abrimos ali na segunda viagem missionária? Vamos levar João Marcos. Paulo, João Marcos? João Marcos não. Vou levar João Marcos não. E doutor Lucas está sendo muito gentil quando fala que houve uma desavença entre dois por causa de João Marcos. Eles brigaram, nunca mais fizeram missão juntos. Vai procurar. Paulo e Barnabé de novo. A desavença foi tanta por causa de João Marcos que eles não resolveram não seguir mais missão. Não fizeram mais missão, foi cada um para o lado, por causa de João Marcos. Paulo vai bater o pé e vai decidir não levar João Marcos, que é o que desistiu no meio da segunda viagem. Vamos ali fazer missões, vamos ali na comunidade da linha, chega lá, meu filho joga deserto. Paulo focado em missões, agora o dono da visão, Paulo agora na frente, não vou levar João Marcos. Obrigado. E o Lucas está sendo generoso quando fala que houve uma desavença entre os dois. Brigaram feio. Nunca mais fizeram. Nunca mais eles foram. Não foram mais. E aí Paulo vai lembrar de João Marcos. Lá no martírio. Ele não leva João Marcos na terceira. Interessante. Ele vai seguir com Barnabé. Pedro vai discipular João Marcos. Pedro. Irmãos, graças a Deus que havia um Barnabé na vida de João Marcos. Aí se não tivesse um Barnabé. Porque Paulo não tinha paciência com João Marcos nesse momento. Mas Paulo olhava para Tito. Paulo olhava para Timóteo. Mas Barnabé olhou para João Marcos. Pedro discipulou João Marcos. E quem foi João Marcos? O primeiro evangelista a escrever o Evangelho. O Evangelho segundo Marcos. Ele é o primeiro, escreve antes de Mateus. O primeiro evangelho a ser escrito não foi de Mateus, foi de Marcos. O mesmo Marcos, pipoqueiro, pastor, que some na segunda viagem missionária. Que agora amadurece. Que agora é trabalhado. Sabe, não é porque você não tem paciência. Deixa quem tem cuidar. Não é porque tu está focado numa obra, mas deixa quem Deus colocou para tratar. Deus sabe por que tem tratado e por que faz. Tem pessoas que não vão ser discipuladas pelo pastor diretamente, mas vai ser pelo presbítero Léo, vai ser pelo evangelista Bonas, vai ser pelo presbítero Fábio, pelo diácono Joel. Sabe, às vezes a gente não está no momento para não estar focado nas missões. Não vou levar. Não tenho tempo para preparar, Barnabé. Não vou levar, Barnabé. Barnabé leva, Barnabé cuida. Pedro discipula. E ele vira um grande evangelista.
Evangelho segundo Marcos. Se não tem paciência para tratar, irmãos, não se mete em tempo. Deixa quem tem que tratar. Se Deus está te dando foco, é pregação, mas tem gente que vai cuidar de Deus. Tem gente que vai olhar, tem gente que vai ligar, tem gente que vai orar. Sabe? Mas Paulo lembra de João Marcos. Traz João Marcos. Ele me é útil ao ministério. Coisa gloriosa, irmãos. Sabe, Paulo está... Eu imagino João Marcos recebendo isso. Tem que ser humilde para receber isso, irmãos. Sabe como as pessoas recebem isso hoje em dia? Não me vi naquele momento, agora está me chamando, agora é tarde. Agora não. Agora quem não quer sou eu. Ah, não olhava para mim, mas agora eu estou na obra. Ah, eu era prego, mas agora eu sou martelo, agora quem bate sou eu. Agora quem faz a obra, não. Se ele entra numa dessa, de não se permitir a reconciliação, não escreveria o Evangelho de Marcos. Tem coisas que para você viver, tu vai ter que permitir a reconciliação. Vai ter que permitir o perdão. É humildade de quem pega e humildade de quem recebe. É humildade de quem fala e humildade de quem está recebendo. Não, agora eu não quero não está tranquilo nada. Mas não é humilde bastante para receber aquilo que estão dando. Paulo vai escrever, ele traz o Marcos. Ele me é útil ao ministério. Paulo vai escrever. Coisa linda, irmãos. Quarta, Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Sabe o que foi Alexandre Latoeiro? Segundo alguns teóricos, vão dizer que ele entregou Paulo. E colocaram a mão no Paulo e Paulo por causa de Alexandre Latoeiro. É alguém que resistiu à obra que Deus tinha na vida de Paulo. E não aqueles que resistem tudo e qualquer obra na tua vida. Sabe que para algumas pessoas você nunca vai ser suficiente? Sabe que para algumas pessoas você nunca vai prestar e não adianta querer convencê-la de que você é bom? Ela já botou no coração que você não é. Que você é pequeno, que você não serve, que você não presta, que você não vai mudar. Para algumas pessoas você nunca vai ser bom o suficiente. Mas para as pessoas certas você vai ser uma bênção. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe, ele não vai ficar aguardando. Qual a diferença de Demas para Alexandre Latoeiro? Demas é alguém que andava com Paulo e abandonou. Alexandre é alguém que sempre reagiu contra o ministério de Paulo. Timóteo, cuidado com ele, Timóteo. Reagiu muito às nossas palavras. Mas o Senhor lhe dê a sua paga. Que teu irmão entrega para Deus. Não fica ruminando vingança no teu coração, não. Sabe o que é ruminar? É você comer várias vezes. Come e bota para fora. Come e bota para fora. Come e bota. Não fica ruminando mau pressentimento, maus pensamentos na tua vida, não. Te fez mal, entrega para Deus. Pastor fez uma injustiça comigo, entrega para Deus. Alexandre Latoeiro me fez muitos males, mas o Senhor lhe dê a sua paga. Deus é justo e juiz. Entrega para Deus. Deixa com Ele. Deixa Ele entrar na causa, é Ele que vai resolver. Mas você não sabe o que estão fazendo comigo no meu trabalho. Você levantando contra mim na minha rua, no meu bairro. Entrega para Deus e veja o que Deus vai fazer. Tem que guardar nada não. Você tem dono que é de Deus, entrega para Deus. Deus lhe dê a sua paga. Ponto. Acabou a história de Alexandre. Toma cuidado com ele. Vai te trair também. Vai te apunhalar também. Mas Deus lhe dê a sua paga. Quinto princípio. Procura ter comigo depressa. Sabe o que está dizendo? Vem logo. Se eu sou importante para você, toma uma postura agora. Porque você entrega, depois não vai adiantar. A navegação no inverno era ruim. Você não vai chegar. Vem ter comigo depressa. Se isso significa alguma coisa na tua vida, vem agora. Chega logo. Porque eu vou ser executado. Vem logo. Sabe qual é a cultura que nós temos aqui, irmão, no Brasil? De elogiar defuntos. Minha irmã, eu tenho uma triste notícia para te dar. Se tu nunca ganhou flores em vida, se tu morrer antes do teu marido, tu vai ganhar uma coroa. E vice-versa. Tem coisa que se você não fizer hoje, não vai adiantar mais.
uma flor do marido em vida, mas vai ganhar uma coroa quando tu morrer, com certeza, grandona. E várias flores no teu caixão. E adianta? Quem está lá cheira, quem está lá aprecia, quem está lá recebe. E aí o discurso de fundo era muito bom, tu vira herói. Pastor vivo não presta, mas se eu morrer amanhã pela obra, nossa, que pastorzão. Era cheio da unção, mas tá falando mal de mim quando eu tô vivo. Mas depois que eu morro, fico cheio da unção. Com aquele presbítero Fábio, era enjoado, né? Mas era, a coisa acontecia. Depois que ele morreu, viu o Diácono Monteiro empolgado na obra agora. Por que nós temos essa cultura? Querer elogiar quando já morreu, a gente já morreu, já foi. Tem que falar que ama a tua mulher, fala hoje. Falar que ama o teu marido, fala hoje. Vem ter comigo depressa, depois não tem mais jeito. Não tem mais solução. Defunto não agradece. Defunto não vê elogio. Fala bem do teu marido para todo mundo, mas já falou para ele que ele é homem ideal para a tua vida. Que ele é homem que Deus colocou para caminhar contigo. Já falou para ele que ele é especial, homem de Deus. Cuida da tua casa, tu falou para ele isso. Tem um montão de gente falando, mas tu nunca falou. Já falou para tua mulher o quanto ela é especial para você? Já falou para o teu pai que você o ama? Para a tua mãe que você o ama? Se perderam agora, vai fazer um buraco na tua vida. E tão importante que ele é para a tua vida. Já falou com ele? Vem ter comigo depressa, vem logo. Chega logo, Timóteo. Eu sou importante para você. Fala agora, não é amanhã. É agora. Vem depressa. Sabe? Eu falei aqui, eu fiquei sem graça depois que eu falei. Eu falei que eu tenho uma equipe que todo pastor quer ter. Tinha outro pastor aqui no culto. Ele me olhou e ele não entendeu. Eu falei, eu tenho uma equipe que todo pastor quer ter. Mas o problema é que a gente fala bem e já quer falar mal, que é para não ensoberbecer. Não é isso? Deus é amor, aí logo a gente fala o quê? Que é para o pessoal entender que ele, dentro do amor dele, tu tem que ter cuidado com a liberdade. Tudo bem? Mas o elogio no momento certo não é ruim, não. Ruim é hipocrisia. Sabe, tem irmãos aqui que eu sei que amam a minha vida. Para alguns ele é complicado, mas eu sei que ama a minha vida. Sabe? Eu sei que ora por mim. Tem irmãos aqui bem dessa maneira. Que é tão chato em relação a isso que até briga. Né, irmão? Mas eu te amo também, meu irmão. Eu sei disso. Eu só não sei se vai conseguir falar outro momento. Sabe, tem gente que é chato contigo porque gosta de você, briga. Tem isso. Tem gente que ora. Mas se eu não falar nesse momento, sabe, que o povo que está aqui é um povo cheio de qualidade que Deus colocou. E eu louvo o nome do Senhor por ser pastor dessa igreja, com toda a dificuldade que tem. Quando é que eu vou conseguir falar? Quando é que você vai conseguir falar, pastor, o Senhor não é perfeito? Mas até os teus erros me ensinam. Até a sua carnalidade me ensina a ser mais espiritual. Até quando o Senhor é, quando é que você vai falar? Quando eu morrer? Vai me dar uma coroa? Vem ter comigo depressa. Vem pra cá. Agradece aqueles que Deus colocou no teu caminho. Louva a Deus pela família que tem. Sabe, tem que falar coisa para tua esposa, fala, para teu marido, fala. Ele só fala que o pessoal dá trabalho, fala que eles são bons e esforçados também. Isso é importante, faz hoje, irmão. Não adianta depois que morreu, que passou, já era. Aí nunca deu flores em vida. Vagabundo, coroa. Morto no cheiro. Morto no vê. Vai dar uma palavra cheia de elogio. Meu pai foi um exemplo de homem para minha vida. Moldou o homem em caráter, de caráter provedor. Por que eu não falo isso hoje? Meu pai é isso. Sabe, minha mãe, minha esposa, meus filhos. Você vai esperar. Vem logo. Vem ter comigo. Vem agora. Vem depressa, Timóteo. Chega em casa, faça o que tem que fazer. Peça perdão para quem tem que pedir. Eu não quero ser mais extenso. Sexto princípio. Avaliação e encerramento. Você tem que parar para avaliar a tua vida. Tem que parar para avaliar o que você está fazendo. Se condiz com a vontade de Deus ou não. Porém, às vezes a gente toma um montão de decisão. Temos históricos de desistência. Deus não se agrada. Olha para a tua vida. Olha para aquilo que você está fazendo. Versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício.
O tempo da minha partida está próximo. Avaliação do presente. Não é uma avaliação da tua vida. Não fica vivendo sonho de algodão, não. Como é que está a situação? Como é que está teu coração? Como é que está a tua vida agora? Ele vai falar, ó, eu estou sendo oferecido. É fato. Meu fim está próximo. Avaliação do presente. Ele vai olhar para o passado. Combati um bom combate. Isso vai dar sentido ao que ele está vivendo. O que é um bom combate, irmão? É algo que vale a pena. A gente, quando é novo, a gente briga que não deveria entrar. A gente quer brigar com quem não deve brigar. Olha para alguém e fala assim, meu inimigo, seu inimigo não sou eu. Sabe? A gente quer chamar para briga que não deve. Que não é nosso inimigo, a gente está vendo o inimigo na pessoa errada. Paulo vai dizer, eu combati um bom combate. Tem um certo momento do Paulo, ele vai falar do atleta de Deus, que ele não dá soco o vento. Ele não gasta energia à toa, era tudo direcionado, tudo tinha propósito. Ele vai falar, eu combati um bom combate. Sabe, a gente está botando briga, inventando briga onde não tem. Tem coisa que é fácil de resolver. E a gente está brigando por tudo. Não, eu combati um bom combate. Aleluia. Olha para o teu passado e vê se seu histórico de briga está valendo a pena. Vê se manter esse sentimento, seu coração está valendo a pena. Paulo falou que eu combati o bom combate. Tem coisa que não vale mais a pena. Tu vai ter que se libertar desse negócio para viver a tua vida. Tu não está vivendo a tua vida, nem está deixando os outros viver. Não, só combate que foi bom. Ele olha para o passado, olha para o teu passado, e vê se os combates têm sido bons. Tu tentado em questão que não deveria, se precipitado. Sabe, não, Paulo não. Paulo vai olhar para o presente, estou sendo entregue. Meu fim está próximo. Mas eu combati um bom combate. Ele olha para o passado, e agora ele olha para o futuro. E essa visão do futuro, irmão, vai valer pelo passado e pelo presente. Desde agora, a coroa da justiça me está a guardar, a qual o Senhor justo e juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo está falando assim, ó, morro nessa terra como mártir, ressuscitarei no reino como príncipe, como filho. Aleluia. Glória a Deus. Morro nesse mundo como mártir, ressuscitarei no reino como príncipe, como filho. Assim está dizendo. Ele tem uma visão muito clara do presente, do passado e do futuro. Deus vem clarear a nossa visão. Sabe como ele acaba? 2 Timóteo 4,18. Ao Senhor, o Senhor me livrará de toda mágoa, de toda obra, guarda-me-á no seu reino celestial, a quem seja. Olha como ele encerra as cortinas da sua vida. A ele seja dada a glória para todo sempre. Amém. Fala para o irmão, se encerra a carreira glorificando, se é para encerrar. Olha como ele fez as cortinas da sua participação no Evangelho. A ele toda a glória. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Espiritualidade minhas crises. Olha quantos princípios desse velho apóstolo nos deixaram nessa noite. Tu tem se portado em minhas crises, em minhas lutas, em minhas guerras. Fecha as cortinas, dando glória a Deus. Não seja desistente, não. Para aquilo que Deus mandar até o fim. Perdeu a cabeça. Mártir, até hoje falam dele. Príncipe dos céus. Pastor, mas o senhor falou que agora eu sou filho, não sou mais servo. Tu não me servir, né? Mas não por medo. Não por obrigação. Mas por amor. Somos servos e filhos. Por amor.